A nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus, programa 62, parte 2. Aqui estou de novo convosco, como prometi, nesta segunda parte, à luz da fé e da teologia de Jesus. Dou-vos outra vez a minha paz. Continuemos com ela, vivamos com ela, porque ela nos é dada para nós a respirarmos dia e noite, a todo instante, e sermos paz entre os demais, paz desarmada entre os demais, que estão como as flores, como as plantas, a respirar e a dar, tornar puro, tornar oxigenado o ar que todos havemos de respirar. E então esta segunda parte mais direcionada para o eclesial, também à luz da fé, da mesma fé e da teologia de Jesus, que não é religiosa, pronto, também não é eclesiástica, também não é cristã, é humana, uma fé com dimensão política, isto é, preocupa-se com a construção da sociedade, não e do bem-estar dos seres humanos, não com Deus. Não com Deus, nem com os santos, nem com os altares, nem com os templos, nem nada disso. Nada disso, nada disso. A fé e a teologia de Jesus não tem nada disso. Então, nesta segunda parte, a pergunta que eu formulo e que nos acompanha toda esta segunda parte é assim: quando passamos de igreja dos clérigos para a igreja, povo de Deus, ao modo do fermento na massa. Quando passamos de igreja dos clérigos para a igreja, povo de Deus, ao modo do fermento na massa. Não vou lá dizer que eu sou um inimigo da igreja. De um determinado modelo, ataco o feroz. Isso é normal. Porque amo muito a humanidade, amo muito os povos, os seres humanos, os meus vizinhos, as minhas vizinhas, as pessoas, a natureza, sim. E então, se há obstáculos a esta realização do amor, à plenitude da vida no mundo, é evidente que a gente tem de atacar com força e denunciar com força tudo isso que é inimigo da vida. E do inimigo da vida fazem parte as igrejas cristãs e as religiões. É bom que saibam, digo-vos isto com toda a minha alegria e a minha serenidade, a minha paz, porque estou consciente que é assim, à luz da fé e da teologia de Jesus, é assim. Claro, felizmente eu pude descobrir, experimentar em mim esta fé e esta teologia contra a fé religiosa e a teologia religiosa, a dos livros sagrados. É evidente que são todos um absurdo. São todos um absurdo. E então, quando passamos de igreja dos clérigos para igreja, povo de Deus, ao modo do fermento na massa. Ora, eu quero dar-vos muito, nesta segunda parte, muito especialmente o meu testemunho. Em teologia, a propósito também ainda dos direitos humanos, da Declaração dos Direitos Humanos. Em teologia, eu frequentei 4 anos de teologia no seminário, foram os últimos do curso, e uma das disciplinas era estudar o Código do Direito Canónico. É muito importante para os clérigos, pelos vistos. Não tem nenhuma importância para a humanidade, mas para os clérigos tem. O Código de Direito Canónico é um código próprio, só dos clérigos. Só dos clérigos. Vejam lá, só por aí a aberração que isto já é. Já estavam a falar de um tipo de gente à parte, que não são gente, são clérigos, não são gente. O Código de Direito Canónico já falava dos direitos dos clérigos. Já falava dos direitos dos clérigos. Claro que também falava dos deveres dos clérigos, mas isso só muito depois, e pronto, ficava tão entranhado na nossa cabecinha de jovens estudantes de teologia, ficava tão entranhado dos direitos dos clérigos, e a gente a inchar à medida, e olha, mais este, mais aquele, temos mais este direito, mais aquele, a inchar.
E depois, quando aparecia também uma listazita de deveres, isso já era secundário, já não tinha lugar, tínhamos inchado tanto que já não tinha lugar para entrar em nós, os deveres. Só ficávamos com os direitos da cabeça. E depois nas mãos e nos pés, nas práticas. Todos os dias vivíamos à parte, assim, sim, seres importantes. Felizmente, depressa percebi que o simples facto de ser clérigo já é, eh, já é mau. Que ser clérigo é uma coisa má. É uma coisa má. Ser clérigo é uma coisa má. E eu tinha de vestir diferente. Tivemos distinguidos que não eram clérigos. Tinha de vestir diferente. Tinha um estatuto social diferente. Sempre superior. Sempre à parte. Sempre acima. Sempre assim. Claro, onde eu chegava sabia que tinha um lugar reservado para o clérigo, para o senhor abade, para o senhor prior, ou até mesmo já para o simples senhor coadjutor, que foi o meu primeiro ano de padre, era coadjutor do pároco de Sassata. Ora bem, comecei a perceber isso e indignei-me. Indignei-me com esta situação. Isto não pode ser. Então eu não sou um ser humano como os demais. E entre os demais. Não pode ser. Eu sou filho da Timaria do Grilo Jornaleira. Minha mãe não era clériga. Não era clérigo. E para mais, na sua condição de humildade total, de jornaleira e de analfabeta ainda por cima. Fizeram analfabeta à força, desde criança. Deitei fora essas amarras, esses privilégios, que no fundo era uma espécie de esterco, de lixo, de porcaria que andava em cima de mim. Tinha algum jeito, e sobretudo dentro da minha cabeça. Não podia ser. Então, expulsei isso da minha cabeça como quem expulsa um demónio. Coisa negativa, muito má. E regressei às origens de filho de Maria do Grilo Jornaleira, presbítero. Ora, aí está, presbítero. E dou a entender isso à diocese. Portanto, ao bispo que me ordenou, o administrador apostólico, e depois aos seus que lhes foram seguindo. Sobretudo ao que veio, que era o titular da diocese, mas estava lá fora, num exílio, entre aspas. Quando eu falo em exílio dele, é sempre entre aspas, que é para se distinguir dos exílios verdadeiros. Aquilo foi um exílio dourado, 10 anos. A diocese e os seus bispos não me acompanham neste meu despojar-me de clérigo para ser presbítero, ser humano, filho de Maria do Grilo Jornaleira. Tanto que eu, já na condição de padre, de presbítero sem ofício pastoral, ainda escrevi um livro, um dos meus livros tem um título bonito, chama-se O Bispo Converteu-se. Estava a pensar precisamente no bispo, esteve 10 anos no suposto exílio lá fora, o tal exílio dourado, o Dom António Ferreira Gomes. O bispo converteu-se, e o livro foi dedicado, foi oferecido e tal, e depois ele nunca me disse, mas dizia aos padres que lá iam, que eu andava a ver se o convertia. Eu andava a ver se o convertia. Tinha escrito um livro a ver se convertia ao bispo. Porque na parte final desse livro, o bispo é posto a sair do paço episcopal vestido de operário, que até o porteiro não o distingue. Não sei, e ele saiu sem o porteiro ter reconhecido, porque ele vinha com outra roupa, normal, mas vestido de trabalhador. Portanto, o porteiro abriu a porta ao trabalhador, não vê que era o seu patrão. Não vê o que era o seu patrão. Ora bem, eu dedico-lhe também neste meu novo livro, o livro que saiu agora, que já vos mostrei, já vos falei noutras vezes, da escuridão de milénios à luz. Eu dedico-lhe um poema. Ele é um livro de poemas, e então está aqui um poema que se chama António Bispo do Porto. Isto a propósito ainda dos direitos dos clérigos, estão a ver? E não dos deveres. E primeiro não deve haver clérigos. Não podia haver deveres dos clérigos porque não deve existir clérigos. É dever só dos seres humanos. E então, com o poema dito assim um pouco pausadamente, é assim. António, Bispo do Porto. Foste bispo da Igreja do Porto enquanto Salazar governava o país com mão de ferro. Apresentavas-te de pé diante dos homens e de joelhos diante de Deus. Preferia 1000 vezes ter-te visto de pé diante do poder, todo o poder, e de joelhos diante dos pobres, para que nunca fosses poder,
apenas bispo-pastor. A mesquinhez do ditador não suportou a tua liberdade nem a tua frontalidade. Queria que fosses simples cão de guarda do regime, como acontecia com a generalidade dos outros bispos de Portugal de então. Um exílio de 10 anos foi o preço que tiveste de pagar, a somar a todo o ódio teológico dos restantes bispos teus irmãos. Entretanto, a guerra colonial continuava a oprimir e a matar em 3 frentes de África. Eu próprio me vi, aos 30 anos de idade, a entrar nela como capelão militar à força. Acicatado pelo teu exemplo de coragem, não hesitei em anunciar na guerra o Evangelho da Paz. E fui expulso. E nem assim o teu exílio na Europa virou conspiração. Quando abril chegou, já estavas mergulhado de novo nas rotinas eclesiásticas da diocese, graças sobretudo à mão do novo poder que sucedeu a Salazar. A festa da liberdade dançou meses a fio nas ruas e ilhas do Porto e do país. Ninguém te viu alguma vez a dar-lhe corpo. Não saberias que liberdade rima com fraternidade? A grande comunicação social do dinheiro toda é dele, e ai de nós se não estamos bem conscientes que assim é, transformou-te depois na personalidade maior da história da Igreja em Portugal. E nem assim foste capaz de atender ao aviso de Jesus, ai de vós, quando os do poder dizem bem de vós. E agora que se completam 100 anos sobre o teu Natal, não falta por aí quem se apressa a promover-te homenagens de canonização. Em nenhuma delas quis ser visto, a não ser no teatro que a companhia Seiva Truppe estreou uma noite destas. E não é que até aí foste apenas enaltecido como se tu e o teu poder não tivessem feito vítimas? Sempre costumam proceder assim os grandes. Exaltam quem os reconhece e se lhes assemelha no porte, na erudição, sobretudo na aceitação da presente ordem social, em que todos eles figuram como sóis de primeira grandeza. Também tentam que eu seja assim, jamais me vendo. Prefiro todas as suas excomunhões aos seus louvores. António, bispo do Porto, meu irmão, perdoa que não alinhe no esforço que os do poder clerical e do dinheiro hoje fazem para te converterem em novo ídolo. Deixa que te abrace com afeto, com ternura, naquela luz sem mentira em que todos veremos a luz, na qual todo poder é dissolvido. Basta-nos, afinal, ser discípulos de Jesus e irmãos. Vê? Ora, este poema diz praticamente tudo como resposta à grande pergunta quando passamos de Igreja dos Clérigos para Igreja Povo de Deus ao modo de fermento na massa. Sou presbítero desde 5 de agosto de 1962, precisamente para tornar realidade. Não propriamente que eu viva para trabalhar para a Igreja, que viva preocupado, antes de mais, com a Igreja. E eu viva, antes de mais, preocupado com a humanidade, com os seres humanos e os povos. Todos, porque fazer igreja, assim clerical, já é uma coisa à parte. Não, isso, não faço nada, para isso não faço nada, se eu puder estar abaixo, melhor. Mas agora ocupo-me com a humanidade. E dentro da humanidade é que eu sinto que está a fazer falta a Igreja Povo de Deus como fermento na massa, para a transformar de dentro, assim, sem se dar bem por isso. E desta forma, então, com uma Igreja fermento, que não se vê, quase clandestina ou praticamente clandestina, que não se vê, é possível que a nossa sociedade se transforme de dentro para fora, se torne protagonista, assuma os seus destinos nas mãos e mande passear, manda às favas, atira às urtigas o poder e os poderosos. O meu abraço e o meu beijo de presbítero jornalista da Igreja do Porto.